Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui onde a gente fala sobre maternidade e os nossos desafios do dia a dia como mãe. Estamos todas em busca da nossa melhor versão e é por isso que a gente está aqui, juntas nessa missão. Hoje eu quero falar com vocês 3 marcos importantes do primeiro setênio. O que é o primeiro setênio? Vamos entender melhor e entender esses marcos para compreender e chegar então ao nosso objetivo de melhor versão de mãe. Vamos junto? Se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e receber sempre as novidades que a gente tem por aqui. Também aproveita a oportunidade, dá uma paradinha aí, já deixa seu like nesse vídeo e encaminhe pelo menos para 3 amigas, que eu tenho certeza que ele vai contribuir muito para a maternidade, para a compreensão e para a gente chegar a esse nosso objetivo de ser uma melhor versão de mãe ou de pai também, se você está nos assistindo. Então vamos junto, deixa aí o seu like, tá bom? Bom, o nosso assunto de hoje é aí o primeiro setênio, de 0 a 7 anos da criança, o que acontece com a criança nesse momento e quais os marcos importantes que acontecem durante esses anos e entender por quê, gente. Por que é importante entender essa questão do primeiro setênio? Para que a gente, como pai e mãe, seja eficientes nas nossas estratégias e alcance o coração dos nossos filhos quando a gente está se propondo a educar. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente busca estratégias, a gente consegue vivenciar aquilo que eu falo sempre com vocês aqui, uma maternidade mais leve, mais saudável, muito melhor para você e para o seu filho também. Nosso objetivo com a nossa maternidade, além da leveza, é gerar uma conexão verdadeira e genuína. E nós vamos gerar valores que os nossos filhos vão levar para a vida inteira. Seja a gente fazendo isso com consciência ou inconscientemente, isso vai acontecer. Então, por isso que eu convido você nessa jornada de conhecimento, de aprendizado. Não quer dizer que eu sou perfeita, muito pelo contrário, eu aprendo muito com você. Se você me acompanha lá no Instagram, você vê também os meus erros e os meus acertos. Se você ainda não me acompanha, te convido lá no pati.dolabella, o T é mudo. E você vai acompanhar um pouco do meu dia a dia, dos meus desafios também. Então aqui não se trata de perfeição e nem de ideal. Nós estamos buscando conhecimento e aprendendo juntos esse desafio de ser mãe e de ser essa melhor versão. Combinado? Então vamos lá. Bom, o primeiro setênio, ele é marcado por essa idade onde as crianças, elas estão ali em aprendizados absurdos, né? Se a gente for parar para pensar e tem vídeo no canal falando sobre isso, o primeiro ano de vida, quantas evoluções a criança faz, é quase uns 50 anos em 5. Ela aprende a comer, ela aprende a andar, a engatinhar, a se locomover, ter um pouco mais de autonomia. Então tudo isso acontece nesse primeiro ano de vida. E nesses 7 anos de vida é aquela fase onde a criança ela está aberta às experiências, aberta ao mundo. Ela ainda não tem um filtro para dizer, isso é bom para mim, isso não é bom para mim, então não vai entrar. Não, ela é uma folha em branco aberta, recebendo ali das suas interações com o mundo, com você, tudo. E tudo aquilo vai formando ali a essência dessa criança, aqueles princípios que ela vai carregar sim pro resto da vida. Então por isso que esse tempo, esse de 0 a 7 anos é tão importante. É uma fase assim substancial que ela vai determinar muito o desenvolvimento e o êxito em muitas outras áreas da vida daquela criança, não só enquanto ela é criança, mas depois quando ela for adulta também. Então, a criança nasce, né? Ela, no primeiro ano de vida, tem tudo isso que eu tô falando com vocês, esses processos, assim, aprender a mamar, aprender a respirar, né? Aprender a olhar, a rir, a digerir, a comer uma comida diferente depois do aleitamento materno, ela já começa a experimentar. E aí, por volta de 1 ano, onde a gente tem aí possivelmente o primeiro marco
falo possivelmente porque, gente, chega a variar. Claro, cada criança depende de quanto ela é estimulada, de qual ambiente que ela vive e o próprio jeito de ser dessa criança. Então, por volta aí de um ano e pouquinho, ela vai se desafiar e ela vai se equilibrar e ela vai se locomover por conta própria. Esse é o primeiro marco desse primeiro centênio. É esse processo de desenvolvimento tal que a criança ganha habilidades motoras. E aí, gente, é aquela fase que às vezes eu morro de rir de algumas mamães, né? Que fica assim, ai meu Deus, tô doido que o meu filho anda, tô doido que o meu filho anda. E aí quando o filho anda, né, o cabelo fica todo pra cima. Porque, gente, eles mexem em tudo, eles andam em tudo, eles se desafiam. Você pega eles fazendo coisas que você fala, ai meu Deus, né? E querem subir, eles querem enfrentar, porque essa primeira fase de descobrimento, de exploração, e qual é o cuidado, qual a orientação que a gente deve ter e estar bem atenta nesse primeiro marco. Então, qual é o primeiro marco que a gente precisa como mãe estar muito atenta para a gente facilitar o desenvolvimento dos nossos filhos? Apesar de a gente ter todo o cuidado, todo o zelo ali com o nosso filho, a gente tem que ter muito cuidado para não ser aquela mãe, ai meu Deus, vai machucar, ai meu Deus, não faz isso, não, e a gente acaba super protegendo muitas vezes nossas crianças, recém-bebês, né? Bebês que estão ali caminhando ainda para se tornar criança. E isso não é benéfico. Inclusive, lá no blog eu tenho um texto que fala muito sobre isso, sobre essa questão, esse equilíbrio entre deixar o filho explorar e mantê-lo seguro. E realmente a gente precisa encontrar um equilíbrio, porque senão o nosso filho também não vai se desenvolver tudo que ele precisa. Ele precisa criar uma maturidade para cair e levantar. Isso faz parte, isso já forma nele alguns requisitos de resiliência, de importância de errar e tentar e cair e levantar. Olha onde isso, essa habilidade que às vezes é tão importante na vida adulta, olha onde ela tem início, gente. Nesse momento onde a criança vai se arriscar para andar, para se equilibrar e vai também correr, pular e ver todas as possibilidades corporais, né, que ela pode fazer, que ela consegue fazer. Então, nesse momento, o seu papel é proteger, no entanto, deixar que ele viva os seus desafios, que ele se supere. Vá junto, né? Menos não e mais incentivo, ok? Combinado? Focamos aí nessa primeira fase do desenvolvimento, equilíbrio, tentar, levantar, resiliência, e nós como apoiadores do desenvolvimento, então bora lá para o segundo marco do desenvolvimento. Bom, o segundo marco do desenvolvimento desse primeiro setênio é a construção da individualização. Tem um vídeo aqui no canal sobre os terríveis 2 anos. Será que precisa ser assim? Eu te convido a assistir também para você aprofundar mais nesse assunto. Mas se trata, esse segundo marco envolve esse período de 2 a 3 anos, como eu disse lá no primeiro marco. Esse período ele vai variar, porque cada criança é uma, a personalidade dela vai envolver, vai fazer com que essa variação aconteça, e também o tipo de estímulo que ela tem dentro de casa, como a gente estava falando sobre a segurança. Se você é uma mãe que protege muito, que evita que sua criança explore tudo, ela vai demorar ainda um pouco mais a se desenvolver e, portanto, caminhar para o próximo marco. Então, a nossa postura também, o ambiente que a gente oferece, também vai determinar e influenciar aí esses marcos. Então, o que a gente pode dizer é que esse segundo marco, ele fala dessa individualização. É aquele momento onde a criança se dá conta melhor que ele e a mãe são diferentes. Esse é um momento extremamente desafiador. Por quê? Por que desafiador? Porque muitas vezes ela aprende quem ela é fazendo oposição ao modelo de autoridade que ela tem, à sua mãe, ao seu pai que está ali sempre presente, e ele vai testando como as pessoas reagem às respostas que ele dá. É assim que ele vai se percebendo como um ser, um indivíduo, e isso traz para ele também muitos medos.
insegurança. Será que eu vou dar conta? Essa fase eles ainda não sabem falar, mas eles entendem tudo praticamente. Então eles ainda estão vivendo essa angústia da fala, de querer se expressar, mas não conseguir totalmente, como ele vê os adultos se expressando. Então é uma fase também para a criança cheia de conflitos internos. E aí eu quero te dar essa dica. Como que nós, pai e mãe, podemos ser ali o alicerce e o auxílio que os nossos filhos precisam para esse momento tão marcante, essa fase tão importante da individualização. Bom, a principal coisa que nós podemos fazer por eles é acolher o sentimento, porque muitas vezes esse marco, esse momento, ele é marcado por birras, por não conseguir fazer alguma coisa que eles querem, como eles veem os adultos fazendo, por birras, por não conseguir se comunicar, não conseguir entender o que eles estão sentindo. Então, nada melhor do que acolher. Fala, filho, calma, tamo junto, né? Por mais que a gente vai trazer ali também limites claros, é óbvio, eu falo sempre sobre isso. Essa equalização entre limites claros, firmeza e gentileza, isso é importantíssimo. No entanto, o acolhimento nesses momentos assim de conflito é muito importante. Outra coisa muito importante nesse momento é rotina, uma rotina equilibrada. Por quê? A rotina, veja também o vídeo de rotina se você ainda não viu, tá bom? A rotina, ela traz o que para a criança? Segurança. E o que ela está sentindo nesse momento de tantas mudanças? Insegurança. Então, quando você introduz uma rotina equalizada, com momentos, né, de gastar energia, de poupar energia, de atividades propícias ali para o desenvolvimento, ela vai trazer a ela a segurança que muitas vezes ela precisa nesse momento que ela já está cheia de inseguranças internas. Então, se você puder proporcionar essas duas coisas, acolhimento e uma rotina equilibrada nessa fase, em todas as fases a rotina é importante, mas nessa fase ela tem um quê especial de transmitir ali a segurança para o seu filho, tá bom? Fique ligado, bora para a terceira fase. O terceiro marco do primeiro centênio é a fase dos porquês. Ele já se percebeu, já sabe que ele é uma pessoa diferente da mãe, ele já testou você, ele já experimentou sentimentos, e então agora é a hora dele entender os sentimentos, dele entender muitas vezes o que é uma frustração, o que é uma tristeza, o que é o amor, a alegria, denominar. Ele já experimentou, mas ele está agora aprendendo a dar nome a essas coisas. E há muitas coisas que ele vê ao redor dele. Então é aquela fase onde eles perguntam o porquê das coisas, e eles perguntam, mas por quê, mas por quê, mas por quê, né? E eles estão extremamente curiosos para explorar um mundo de uma forma diferente. No início, aquela exploração ela era de arriscar, de explorar o ambiente. Agora, nesse terceiro marco, essa exploração vem já dando aí um anúncio de que a próxima fase se aproxima. Então ela já é uma coisa mais intelectual, uma formação do intelecto, são perguntas, mas por que isso? Tipo aquilo, né? Quem veio primeiro, o ovo e a galinha, eles querem entender o porquê das coisas. E aí, gente, nada melhor do que uma boa dose de paciência, de conversas, sabe? De momentos de potinho de amor, onde vocês, né, vão poder conversar. Claro que você não vai responder assim, naquela complexidade de um adulto, você vai ser objetivo na sua resposta, porque ele também tem uma limitação ali ainda de entendimento, mas à medida do possível você vai explorar junto com ele as dúvidas e vai viajar com ele nesse mundo novo que está se apresentando. Afinal de contas, ele está finalizando essa primeira fase, que a gente chama do primeiro setembro, ele está caminhando para o fim, para essa maturidade, onde ele vai estar pronto para romper de vez um elo de ligação com a mãe, né? Aquele elo tão profundo desde a barriga, e ele vai começar a explorar o mundo por si só, a partir dos seus olhos.
Então, dos seus próprios olhos como criança, e não mais nos olhos da mãe, né? Que até então era tão forte, tão presente ali. Por isso que eu queria deixar assim de mais importante, né? É frisar que esse primeiro setênio é aquele momento onde a sua criança está completamente aberta, tanto para assimilar situações positivas, emoções gostosas, marcar ali de formas positivas, quanto também assimilar coisas ruins. Então é muito importante a gente estar atento e ser intencional, tanto no nosso processo de educação, de que ele não se encontre nem no autoritarismo, nem na permissividade, mas também de deixar marcas positivas, a presença, aproveitar esses momentos onde eles são só nossos, onde a gente tem o coração deles inteirinho, por inteiro, para marcar essa relação de forma positiva, criar uma conexão verdadeira e profunda que não vai ser abalada pelas outras fases que estão por vir. Né? Afinal de contas, a gente ainda tem alguns desafios pela frente, né? A construção do segundo setênio, a chegada da adolescência. Então, esse primeiro setênio, ele é extremamente importante. Por isso é que eu sempre digo, né? Aproveite cada momento, viva uma maternidade leve, não se esqueça do que realmente importa, a presença, a conexão, momentos de encher potinho de amor todinho dessas crianças, porque eles são um verdadeiro presente nas nossas vidas. Nos trazem desafios? Sim, é claro, mas desafios que nos fazem também ser melhor como seres humanos, como adultos. Então, visualize, o meu convite hoje para você visualize a sua maternidade nesse olhar e aproveite cada momento desse primeiro setembro. Um grande abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha contribuído para você chegar aí no seu alvo de ser sua melhor versão de mãe. Um forte abraço e até o próximo!